Tem uma música do Luiz Chiari que se chama Quando Foi Chuva. E o início dessa música diz assim: quando já não tinha espaço, pequena fui, onde a vida me cabia, apertada. Em um canto qualquer, acomodei minha dança, os meus traços de chuva. E o que é estar em paz? Para ser minha e assim ser sua. Quando a gente pensa em criação de filhos, existe uma ênfase, às vezes, muito grande, uma preocupação muito grande dos pais nesse processo de criar filhos com o controle. Ou seja, existe uma preocupação da parte do pai e da mãe de conseguir controlar seus filhos. E quando que isso é importante em certa medida, claro, que os pais tenham controle de seus filhos, né? Mas mais importante do que ser capaz de controlar os nossos filhos é conseguir preparar esses filhos para que eles assumam o controle da própria vida. E eu acho que muitos pais e muitas mães perdem isso de vista às vezes, né? Na preocupação excessiva em manter o controle da vida dos filhos, em conseguir impor as suas crenças e as suas demandas e as suas expectativas, eles acabam esquecendo que talvez o mais importante de tudo isso seria conseguir fazer com que esses filhos sejam capazes, estejam bem equipados para assumir o controle da vida deles. No último vídeo, eu fiz uma ilustração de uma pessoa que pertenceria a uma família que não dá espaço para que ela seja ela mesma e que não tem suas fronteiras bem definidas naquela família, né? Então a ilustração que eu fiz foi a de um indivíduo que está dentro de um sistema familiar, mas as suas fronteiras, as suas barreiras, os seus limites, eles não estão muito claros, porque as pessoas ali naquela família não têm uma clara noção desses limites, né? De quando termina o meu espaço e começa o do outro. E quando eu digo espaço, eu não estou falando só de espaço físico, eu estou falando de liberdade para ser quem se é e para se expressar e para se exercer enquanto pessoa. Então, claro que quando a gente pensa em educar filhos, a liberdade que a gente pode dar para eles é limitada, a privacidade que a gente vai dar para eles é limitada, e tudo isso tem a ver com a gente precisa proteger esses filhos. Eles não estão prontos ainda para ter um nível alto de privacidade, para ter um nível alto de liberdade, né? A gente precisa que essa liberdade, essa privacidade sejam limitadas, porque a gente precisa estar monitorando esses filhos para protegê-los e para que a gente consiga saber o que está acontecendo na vida deles. Até porque se a gente perde a noção do que está acontecendo na vida deles, eles podem acabar se envolvendo em problemas sérios, né? Então a gente precisa estar atento. Os pais precisam estar atentos. Por outro lado, eu preciso entender que ser pai e ser mãe é um grande exercício de sabedoria. A gente precisa ter sabedoria para dar espaço para esses filhos e para essas filhas. A gente precisa conseguir abrir um espaço, e esse espaço envolve vários aspectos, mas a gente precisa ser capaz de abrir um espaço para que os nossos filhos consigam se desenvolver plenamente e para que eles consigam se tornar responsáveis pelas próprias vidas e para que eles consigam se tornar autônomos. Ou seja, a gente precisa preparar esses filhos, treinar esses filhos para que eles assumam o controle da vida deles. Porque, obviamente, os pais não vão estar ali para sempre, para monitorar, não é verdade? Então, assim, esse processo de monitoria, ele vai diminuir cada vez mais conforme os nossos filhos crescem, não é verdade? Isso parece óbvio, mas na prática, muitos pais acabam perdendo isso de vista. E acabam exagerando na monitoria e no apego do controle que eles têm sobre a vida dos filhos. Então a gente tem que entender que a gente não tem a posse dos nossos filhos.
O que a gente tem é a possibilidade de treiná-los e de educá-los por um tempo, para que eles então caminhem com as próprias pernas, né? Bom, então como é que a gente faz para ensinar esses filhos, para treinar esses filhos, para que eles consigam assumir esse controle da própria vida? Bom, os filhos precisam ser capazes de enxergar, de perceber o seu território. E quando a gente fala de território, novamente a gente não está falando só de espaço físico, de um lugar, embora estejamos falando também. O território são todas as áreas que estão sob o domínio daquela pessoa. A princípio, quando ela é criança, os pais eles ainda estão ajudando ela, essa pessoa, esse filho ou essa filha, a identificar esse território. E os pais estão ali ajudando ele a manter o controle desses seus territórios. Mas vai chegar uma hora em que esse filho ele vai ter que ter o controle absoluto desse território. Que território é esse? Bom, esse território ele envolve alguns aspectos. A gente vai ter o território dos sentimentos. Então, seus sentimentos são um território do qual você tem que ter controle e sobre o qual você tem que assumir sua posição de autoridade. Outro território que esse filho ou essa filha tem que assumir o controle é a sua própria mente. Ele tem que estar no controle do território da sua mente. Além disso, a gente vai ter o corpo. O corpo também é um território do qual esse filho tem que assumir o seu controle e a posição de autoridade. E, por último, sim, a gente chega no ambiente. Aí a gente está falando de espaço físico mesmo, né? Do lugar que você ocupa. Bom, o que significa isso, né? Assumir o controle desses territórios. Bom, primeiro, a gente tem que entender que esse filho ou essa filha, ele precisa reconhecer a existência desse território e que aquele território pertence a ele. Então, vamos do mais simples, que é o ambiental. Vamos começar aqui pelo ambiental. Quando a gente lida com uma criança, falando aí da primeira infância, quando a gente lida com uma criança, a gente precisa deixar claro para ela que existem limites no quanto a gente pode invadir o território dela. É por isso que as crianças têm o seu quarto, elas têm o seu guarda-roupa, elas têm a sua cama, elas têm a sua caixa de brinquedo, a sua bolsa de material escolar. Tudo isso tá relacionado ao ambiente que a criança está e as coisas que ela possui. É importante ensinar para a criança desde muito cedo que ela tem autoridade sobre esse território. É óbvio que, vamos lá, os pais, eles estão no controle, eles estão em posição de autoridade. A criança não pode simplesmente falar, hoje você não vai abrir minha mochila. O pai precisa ver o que tem dentro da mochila da criança. Na verdade, eu não estou falando disso, gente. Eu estou falando que o pai não vai abrir mão da sua autoridade ali, porque, obviamente, uma criança não se vira sozinha, mas aos poucos. O pai e a mãe, eles têm que ir mostrando para a criança que sim, aquelas coisas que ela possui, ela tem que ter um controle daquilo e existe um limite na interferência que as pessoas podem fazer daquilo. Então a gente precisa ir transmitindo para a criança aos poucos essa ideia de que, olha, tem coisas que pertencem a você. E essas coisas são de sua responsabilidade. E ela não pode aceitar qualquer tipo de invasão do espaço dela. Ok? Então, até na maneira como os pais vão lidar com as coisas da criança, eles vão estabelecer bons exemplos. Então, quando eu vou mexer nas coisas do meu filho, por que eu não posso pedir licença?
eu já estou dando para ele uma percepção de que aquelas coisas são dele. E até na interação com as outras crianças, quando a criança está interagindo com outras crianças, a gente pode deixar claro que ela pode impor limites, entende? As outras crianças não podem invadir o espaço dela de qualquer maneira. Não podem revirar as coisas dela como se estivesse tudo bem. Não podem pegar um objeto sem pedir, sem devolver depois, né? Então, tem muitas coisas que envolvem a dinâmica aí do convívio das crianças, que a gente pode já ir mostrando que ela deve impor limites, que deve ter um senso das coisas que pertencem a ela e que devem ser respeitadas. Mas não só entre as crianças. Os adultos devem ter uma abordagem educada, responsável e respeitosa na maneira como lidam com o espaço da criança e com o ambiente da criança, para que ela entenda que tem de haver um respeito no ambiente que pertence a ela e nas coisas que são dela. Por que a gente faz isso? A gente está estabelecendo um exemplo para que essa criança vá crescendo, entendendo que sim, ela deve impor limites e que sim, ela tem responsabilidade pelo seu ambiente, pelo seu espaço e que existem fronteiras e que devem ser respeitadas. Ela não pode aceitar invasões nem desrespeitos no seu ambiente. Então, isso já é uma boa maneira de ajudar a criança a perceber as suas pequenas responsabilidades, que com o tempo vão se tornar maiores responsabilidades, e os seus direitos. Ela precisa entender que ela tem responsabilidades, mas tem direitos, e que não está tudo bem aceitar qualquer tipo de tratamento, aceitar desrespeitos, aceitar atitudes invasivas. Então a gente tem que pensar nesse exemplo que a gente pode estabelecer para as crianças no cotidiano. Falando sobre o corpo, é claro que com o tempo a gente vai explicando para as crianças e mostrando o quanto é importante que elas entendam que existe limite no corpo, na maneira como a gente interage com as pessoas, principalmente para protegê-las de situações de predadores sexuais, etc. Mas também é importante, além de prepará-las para se proteger de possíveis situações perigosas e de violências, a gente também precisa perceber como que a gente está lidando com o corpo das crianças, nós enquanto cuidadores dessas crianças, né? Porque a criança, ela precisa ser manipulada, a gente precisa estar fazendo um monte de coisa com elas, a gente troca, a gente dá banho, a gente tira a roupa, põe a roupa, a gente pega pra cá, leva pro carro, a gente levanta, sobe, desce com a criança, porque a criança precisa disso, né? Ela precisa de toda essa... Ela precisa estar todo o tempo sendo assessorada, né? A criança demanda isso. E é óbvio que ela vai se sentir segura se essas coisas estão sendo feitas pelos pais ou pelo responsável ali que cuida dela e que a protege. Mas a gente tem que entender que, ainda que sendo os responsáveis dessa criança e que ela confie na gente, a gente precisa assegurar essa confiança e esse respeito, no sentido de que eu tenho que ser muito cuidadoso, muito respeitoso na maneira como eu vou lidar com o corpo das crianças. Porque elas não podem se sentir um joguete, assim, elas não podem sentir que elas estão à mercê, né, dessa manipulação, assim. Então, essa certa invasão necessária que a gente tem que fazer ao cuidado do corpinho da criança precisa ser cuidadosa no sentido de que é bom pedir licença. A gente não precisa ir enfiando a blusa na cabeça da criança, a gente pode pedir licença, né? A gente pode fazer as coisas com delicadeza e a gente pode pedir licença, a gente pode dizer obrigada, a gente pode explicar o que a gente está fazendo. Olha, agora eu preciso te trocar. Por que é importante trocar? Já explicou para a criança o que você está fazendo com ela? Porque assim, ela acabou de chegar nesse mundo, né? Você já explicou para ela que agora é o momento da gente se trocar? Ou por que tem que fazer a higiene? Por que você tem que limpar o corpinho dela? Então,
fazer isso com respeito, explicar o que você está fazendo, né? Então, toda essa parte de limpeza, de higiene, de troca, e sempre ser muito cuidadoso na maneira como a gente lida com o corpo da criança, porque nem sempre também elas estão se sentindo à vontade para ter uma interação mais direta, corporal. E aí é outra coisa importante também de pensar, né? Existem muitos costumes sociais que para as crianças não são muito confortáveis, às vezes. Os adultos, em algumas famílias os adultos têm uma interação corporal que é muito grande. Então as pessoas, elas se abraçam, elas se beijam. Será que a criança que acabou de chegar nesse mundo, que está aprendendo a socializar, que está aprendendo a lidar com essas interações, será que ela está se sentindo à vontade para aquele tipo de interação do adulto que chega abraçando, beijando, pegando a criança? Entende? Talvez não. Talvez aquilo faça com que a criança se sinta invadida. Eu não preciso. Nem nós que somos adultos, a gente está sempre ok para esse tipo de interação corporal. Imagina uma criança. Então, assim, como a criança é bonitinha e fofinha, as pessoas elas têm uma ideia de que, eu posso agarrar, posso apertar. Não pode. É um indivíduo que tem suas próprias vontades. Talvez naquele dia, para a criança, seja terrível receber aquele tipo de invasão nessa interação. Então a gente precisa respeitar os limites delas também. Às vezes chega o tio, chega o vô, chega as pessoas e quer abraçar. Pergunta para a criança se ela quer beijar, se ela quer abraçar. Criança não tem que ficar no colo de todo mundo. Criança não tem que ficar no colo de todo mundo. Não. Ok? Então, assim, é preciso ser mais cuidadoso e mais respeitoso na maneira como a gente lida com o corpo das crianças. Porque justamente por elas serem pequenas e frágeis e não terem o controle ainda do seu corpo, a gente precisa ter um olhar de empatia para entender que existem limites para aquele serzinho pequenininho e que tudo que ele está sentindo é muito novo, tudo que ele está vivendo é muito novo, tudo ele está entendendo as coisas agora. Então, assim, perguntar, né? Às vezes a criança não quer beijar ninguém, ela não quer abraçar ninguém, respeitar, né? O ideal é que não se coloque as crianças, não se exponha as crianças a essas interações que são interações de adultos. Essas coisas muito invasivas, muito próximas, isso é coisa de adulto. Criança a gente tem que proteger, porque são pequenas, porque são frágeis. Então elas vão aprendendo o limite delas aos poucos, e é por isso que é importante perguntar. É por isso que é importante pedir licença. É muito importante estabelecer um exemplo para a criança de que existem limites. Então, por que eu estou falando que a gente tem que ter todas essas preocupações? Porque a criança tem que se apropriar do seu próprio corpo. E ela precisa enxergar esses limites. A criança não nasce sabendo que esses limites existem. A criança precisa aprender sobre os limites. Ela precisa entender que existem limites e que não está tudo bem invadir os seus limites, as suas fronteiras do seu espaço pessoal. Aí a gente chega então no território da mente. Bom, uma coisa que acontece às vezes com as crianças é que os pais eles querem adivinhar o que elas estão pensando. O que pode ser uma fonte de angústia e de ansiedade, um causador de angústia e de ansiedade para a criança. Porque vamos nos colocar no lugar da criança. A criança já consegue se expor plenamente? Não, ela vai aprendendo a se comunicar, né? Então, assim, a gente precisa ter aí uma compaixão de entender que a criança ela está aprendendo a passar as suas ideias, os seus pensamentos, as suas sensações, e ela vai aprendendo a falar, e ela vai aprendendo a reagir, não é verdade? E aí,
E é por isso também que a gente precisa ter cuidado com a criança, porque ela não consegue nem dizer, muitas vezes ainda, o que ela está sentindo, o que ela está pensando, o que ela quer, né? Então a gente precisa ter todo esse cuidado de ter um olhar mais apurado, né? Agora, o que acontece? Mesmo quando as crianças elas já estão capazes de se comunicar, mesmo quando elas já são capazes de dizer o que elas pensam, o que elas acham, o que elas sentem, os pais ainda não ouvem. Eles não param para ouvir. Então, assim, é muito agressivo isso de querer adivinhar o que a criança pensa, de querer adivinhar o que a criança quer, de querer adivinhar as intenções da criança. É como se você estivesse invadindo o território da mente dela. Por que está invadindo o território da mente dela? Porque você está tirando conclusões sem eu escutar. Entende? Você está tirando conclusões do que a criança quer, do que ela acha, do que ela pensa, sem ouvir o que ela tem a dizer. Eu estou atribuindo a essa criança pensamentos que talvez ela nem tenha. Então, assim, é importante a gente permitir que a criança se aproprie do território da sua mente. Como que a gente faz isso? A gente deixa ela elaborar seus pensamentos e a gente deixa ela expressar seus pensamentos. A gente não fica impondo nossos pensamentos a elas, a gente não fica impondo tudo que a gente acha delas, a gente não fica tirando conclusões sem ela ter respondido as nossas perguntas ainda. A gente não atribui intenções às crianças sem ter certeza da intenção dela. O que eu estou querendo dizer? Que tem que haver diálogo e a gente tem que parar para escutar. A gente precisa não só parar para escutar, como ajudar a criança a elaborar seus próprios pensamentos. Como é que a gente faz isso? Não é vomitando tudo o que a gente acha em cima da criança. É ajudando ela a pensar, ajudando ela a chegar em conclusões mais adequadas. Isso exige paciência, exige trabalho, é difícil, por isso que não é fácil ser pai e ser mãe, porque é muito mais fácil a gente impor tudo que a gente quer, a gente ameaçar a criança, a gente mandar ela ficar em silêncio no quarto, a gente deixar ela na frente da televisão, a gente mandar ela calar a boca, tudo isso é muito mais fácil. A gente não está, nesse caso, preparando uma pessoa para assumir o controle da sua própria vida. A gente não está ajudando essa pessoa a se preparar para isso. Então, ser pai e ser mãe, antes de tudo, ter muita paciência para diálogos. É tentar entender o que a criança está pensando. Tentar perceber o que a criança está entendendo do que está em volta dela. E não sair jogando respostas prontas para as crianças, mas ajudar elas a chegar em conclusões. E ajudar uma criança a chegar numa conclusão é trabalhoso porque é uma conversa cheia de porquês. E a gente tem que responder um monte de porquês. Né? É muito fácil simplesmente falar não para uma criança. E às vezes a gente vai ter que simplesmente falar não. Ok. Mas uma educação que prepara um indivíduo não é feita de um monte de nãos. E acabou. A educação que prepara um indivíduo é cheia de porquês. Você vai ter que ficar respondendo um monte de porquês. Por quê? Mas por quê? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Para que as crianças, elas entendam o motivo do que elas estão fazendo. E elas não façam simplesmente porque alguém está mandando. As crianças, elas têm que entender as razões por trás das coisas. E com o tempo elas vão se apropriando daquilo. Ou seja, eu estou fazendo isso, mas eu sei o motivo disso. Não é eu estou fazendo isso porque meu pai ou minha mãe mandou. Ajudar uma criança a assumir o controle do território da sua mente é valorizar o que elas dizem. A gente precisa valorizar o que elas têm a dizer. Ah, mas o que ele tem a dizer é óbvio. Ah, mas as crianças não têm quase nada a dizer.
tudo bem, mas é para valorizar o que elas têm a dizer, porque é o que elas conseguem dizer naquele momento da vida delas. As pequenas coisas que elas conseguem dizer naquele momento de vida delas, em que elas estão elaborando ainda sua linguagem, seus pensamentos. É valorizar o que ela tem a dizer, mesmo que seja uma palavra, uma frase, mesmo que seja uma coisa confusa ainda, mal construída. Você tem que valorizar a coragem da sua criança de se expressar. Você tem que fazê-la perceber que ela merece ser ouvida, que é importante ouvir ela. Porque isso daí é respeito. É um respeito que ela vai entender que ela merece. Ela precisa se apropriar dessa capacidade de pensar e de entender que seus pensamentos devem ser ouvidos com respeito. E com isso ela também vai entender que é preciso saber escutar. Não só falar, mas também escutar. Porque os pais estão dando exemplo nesse aspecto, né? Embora eles estejam da altura da sabedoria que eles ocupam de pais, eles estão parando para ouvir o que ela tem a dizer. Mesmo ela sendo tão pequena, mesmo ela sabendo tão poucas coisas, quando um adulto para ouvir uma criança, ele está mostrando que o que aquela criança diz deve ser valorizado. E ele está mostrando também para aquela criança que cada passo que ela dá no seu aprendizado é importante, né? Mesmo que ela ainda não saiba tudo, o pouco que ela sabe já deve ser ouvido, e já deve ser respeitado, e já deve ser valorizado, e merece atenção. E aí a gente tem também o território dos sentimentos. As crianças elas vão levar tempo para entender seus sentimentos. Muitos sentimentos elas não vão conseguir acessar muitas vezes direito, né? Porque elas não têm capacidade ainda de avaliar alguns sentimentos. E principalmente quando a carga emocional é muito alta, a criança precisa de muita ajuda dos pais para ajudar a processar aquilo. O que eu estou querendo dizer? Que às vezes a criança ela vai passar por experiências que acarretam uma carga de sentimento que é demais para ela. E aí, nesses casos, é muito importante que os adultos ajudem elas a conseguirem processar esses sentimentos. O que pode ser isso? Pode ser, por exemplo, alguém que faleceu na família. Ok? E para a criança saber, entender o que é conceito de morte. E para a criança entender que aquela pessoa não vai mais estar ali. E para aquela criança lidar com a falta que ela vai sentir daquela pessoa e tudo que ela viveu com ela, de repente, não está mais, entende? Então, existem situações assim que podem acontecer durante a infância e a gente não pode simplesmente, o que muita gente faz, a gente não pode simplesmente deixar a criança passar por aquilo com um grande silêncio, com um silêncio insuportável. O silêncio, às vezes, ele é das coisas mais desrespeitosas que existem. Porque imagina tudo que a criança está sentindo naquele momento. Como é que você não para conversar com essa criança sobre esses sentimentos? Como é que você não para conversar com ela sobre aquela situação difícil? Como é que você não para ouvir a criança naquele momento e saber o que ela está sentindo, como é que ela está vendo aquilo, como é que ela está percebendo aquilo? Obviamente que vai ter diferença aí de idade para idade, né? Tem crianças que são muito pequenininhas, a gente não vai ter uma conversa com elas sobre aquilo, a gente só vai tentar protegê-las, talvez. Mas tem crianças que já vão estar ali percebendo o que está acontecendo. E então a gente precisa ouvir. E a gente precisa principalmente explicar de uma maneira que seja possível dela digerir emocionalmente, mas a gente também precisa ouvir como a criança está se sentindo. A gente precisa deixar ela falar como ela está se sentindo. Então a gente precisa estabelecer diálogo nessas situações difíceis. As crianças elas precisam entender que existe uma porta aberta para falar de sentimento. O que a gente não quer? A gente não quer que as crianças fiquem engolindo seus sentimentos. E quando que isso acontece? Em diversas situações, quando os pais são muito autoritários, quando os pais usam de ameaça. Então, quer dizer, o filho ele fica com medo de falar o que sente. Se ele tem um problema, ele tem vergonha de dizer o que ele tá sentindo. A gente tem que entender que crianças e adolescentes vão ter
vão passar por momentos em que vai ter um monte de coisa que eles não entendem, um monte de perguntas que eles querem fazer e perguntas que eles têm muita vergonha de fazer, né? Então a gente precisa deixar uma via muito aberta e muito segura para que essas crianças e esses adolescentes sintam que eles podem falar do que eles estão sentindo, do que eles têm medo, do que eles não entendem, e que tudo isso vai ser tratado com muito respeito. Não é ok fazer piada da angústia das crianças e dos adolescentes nesse período. Não é ok fazer piada, ok? Por mais que para o adulto às vezes seja uma coisa ridícula, pela qual ele já passou, não faça piada. Respeite o sentimento que o seu filho ou a sua filha está sentindo. É óbvio que às vezes é importante fazer esses jovens, essas crianças perceberem que eles não precisam se levar tão a sério. Porque às vezes eles podem colocar um peso excessivo em coisas que são simples, em coisas que não são tão preocupantes. Então é bom a gente quebrar todo esse peso, dessa angústia, fazendo eles entenderem que não é preciso levar tudo tão a sério, né? Que o mundo não vai acabar. Mas o que eu quero dizer é que a gente não pode tratar as angústias deles como se fossem coisas idiotas, porque eles estão aprendendo tudo agora, né? Porque é tudo a primeira vez para eles, né? As pessoas costumam dizer assim, o pai e a mãe não tem manual, é a primeira vez que eles estão sendo pai e mãe, mas a criança também, ela não tem manual, é a primeira vez que ela está sendo ser humano, né? Então a gente precisa olhar com compaixão para essas questões, para esses medos, para esses conflitos. Então o que eu estou querendo dizer é que precisa existir segurança para falar de sentimentos. E é preciso existir segurança para sentir. Então, assim, permitir que os filhos chorem. Porque existe, às vezes, um desconforto das pessoas com choro, né? Não deixa ninguém chorar. Então, a criança começa a chorar, você repreende o choro da criança. A gente precisa permitir que os sentimentos dessa criança, desse adolescente, fluam. Eles precisam entender que é permitido sentir medo, sentir angústia, felicidade, pode chorar, entendeu? É necessário que eles se sintam livres para sentir. E muita gente, por causa das suas criações anteriores, não se sente livre para sentir. E aí, como é que vai ensinar o filho a ser livre para sentir? Então, comece a se libertar agora. Por quê? Porque se você carrega esses conflitos de, na minha infância eu não podia chorar, tome isso de exemplo. Permita que o seu filho chore, né? Na minha infância eu não podia falar o que eu sentia, tome isso de exemplo. Permita que o seu filho fale o que ele está sentindo. Faça diferente. Mesmo que para você seja difícil, porque você aprendeu de outro jeito. Mesmo que você não consiga falar dos seus sentimentos. Mesmo que você tenha dificuldade de expor o que você sente. É preciso transmitir essa segurança para os filhos, de que tá tudo bem sentir. E que os sentimentos deles são respeitados e são acolhidos. A gente tem que entender também que sentimentos, muitas vezes, são contraditórios. Então, os filhos, eles vão lidar muitas vezes com coisas, momentos em que eles vão ter que administrar sentimentos que conflitam. Muitas vezes você não quer sentir raiva, mas você sente, né? E aí como é que eu ajudo esse serzinho que tá aprendendo a lidar com seus sentimentos, que faz parte sentir raiva quando a gente não queria sentir, faz parte sentir medo quando a gente não queria sentir, e a gente administra isso, e a gente escolhe as nossas ações, e a gente toma atitudes corretas, apesar do sentimento às vezes ser conflitante, né? Então às vezes eu tenho medo, mas a minha atitude é de coragem. Às vezes eu tenho raiva, mas a minha atitude é de compaixão, percebe? Que isso é uma coisa muito mais refinada que a gente precisa ensinar para os nossos filhos, né? Que o sentimento, muitas vezes, ele não obedece aquilo que a gente quer,
E a gente vai ter que administrar isso. E isso é assumir o controle do território dos seus sentimentos. Eu não sou dominado pelos meus sentimentos. Eu escolho o que fazer apesar deles. E por que, que é tão importante assumir o controle desses territórios todos que envolvem a nossa vida? Porque se a gente não aprende a assumir o controle desses nossos territórios, se a gente não ocupa esse lugar de autoridade, fica um vácuo. Fica um vácuo nesse lugar que deveria estar sendo ocupado por nós. Essa autoridade deveria estar sendo assumida por nós. Fica um vácuo. E aí algo vai assumir esse vácuo. E nunca é bom que algo assuma esse vácuo. Esse lugar de autoridade sobre esse território da nossa vida tem que ser assumido por nós mesmos. E não é fácil. Mas, quando a gente não assume esse vácuo, esse espaço, esse lugar de autoridade fica vazio. E muitas vezes, alguns quadros de ansiedade, não estou falando todos, ansiedade existe por 1 milhão de motivos, mas alguns quadros de ansiedade, muitas vezes, eles se desencadeiam por isso. Porque, no fundo, ali, inconscientemente, existe o desconforto de que nós estamos sem capitão no barco. Então, se esse barco está sem capitão, para onde é que ele vai? Então, muitos quadros de ansiedade vêm daí, só que a pessoa não consegue identificar muitas vezes. Que ela não está se sentindo segura para assumir o controle desses territórios. Ela não está se sentindo capaz de fazer isso. Muitas vezes por questões que vêm da sua criação. Aquela criação autoritária, que não dava espaço para a pessoa ser ela mesma, em que não havia diálogo, ela não era ouvida, engolia os próprios sentimentos, estava sempre debaixo do controle das pessoas, não era vista com respeito. Tudo isso, ao longo da criação, faz com que a pessoa não consiga estruturar bem a sua autonomia. E aí, quando ela chega na fase adulta, o que eu faço com esses territórios aqui? O que eu faço com meus sentimentos? Como é que eu administro os meus pensamentos? Como é que eu lido com o meu corpo? Como é que eu estou no controle do ambiente? Não estou no controle de nada, talvez. Entende? De verdade mesmo, talvez eu não esteja no controle de nada. Então, quando esse vácuo existe, quando essa posição de autoridade não está sendo assumida por essa pessoa, esse vácuo vai ser preenchido por outras coisas. Que tipo de coisas? Várias. Mas essa pessoa vai estabelecer uma dependência com alguma coisa. Porque se ela não consegue assumir esse lugar de responsabilidade, ela vai ficar dependente de algo. Pode ser até da sua família, entende? Ela se torna muito dependente da opinião da sua família, da ajuda da sua família, do suporte da família, do direcionamento da família. Por exemplo, sem a família, essa pessoa não consegue dar conta de administrar a própria vida. Ou podem ser outras. A religião pode ocupar esse vácuo. E aí, assim, a religião, ela pode ser muito boa, mas quando ela ocupa o lugar que devia ser seu, de autoridade sobre a sua vida, aí a gente tem um problema. Porque aí eu me torno dependente de uma religião. E a gente sabe que tem algumas religiões que são um pouco complicadas porque elas se aproveitam justamente da fragilidade das pessoas para acabar exercendo um controle sobre a vida dessas pessoas. Nem todas as religiões são muito bem intencionadas, Então, a gente tem que entender que a posição de autoridade, o domínio da minha vida só pode ser ocupado por mim. Existem coisas que são ótimas, os nossos familiares nos auxiliando, a religião para nos dar um suporte, mas o meu pastor, a instituição, ela não pode assumir o controle que é meu, não pode assumir a autoridade da minha vida, tá? Porque a única pessoa
que conhece realmente a minha vida e quem eu sou e que pode saber corretamente como determinar o seu próprio caminho, sou eu mesmo. É óbvio que, ao assumir esse controle, eu posso buscar ferramentas, coisas que me auxiliam, mas eu tenho que estar no controle. Esse vácuo, muitas vezes, pode ser preenchido através de relacionamentos. E aí a gente tem o caso daquelas pessoas que estabelecem um relacionamento em que existe a codependência. Então o relacionamento, eu tô falando de relacionamento amoroso agora, né? De um casamento, por exemplo. A pessoa se casa, mas ela estabelece uma relação de dependência com aquele parceiro. E aí é um tanto sufocante, uma relação dessa é um tanto sufocante, e é também um tipo de relação que não permite que as pessoas se desenvolvam ali, porque a gente não vai ter duas pessoas autônomas, ok? Talvez uma delas seja autônoma, mas uma é dependente, então se essa é dependente e essa é autônoma, essa daqui vai de qualquer maneira colocar um peso sobre essa pessoa aqui, e ainda que ela tenha um bom nível de autonomia, ela não vai conseguir se desenvolver plenamente, porque ela tem que estar suprindo esse vácuo da pessoa aqui. Só que vamos lembrar que o vácuo é da autoridade de todo esse território que só pode ser assumido por essa pessoa. Não tem como esse parceiro dar conta de assumir a autoridade sobre a vida dele e sobre a vida dela. Então, se ela estabelece essa relação de dependência, eles não vão caminhar, ok? Agora, acontece também, às vezes, dos dois serem dependentes. Então, nenhum dos dois assume a posição de autoridade sobre o território da sua vida, né? E eles buscam esse preenchimento um no outro, né? Aí a gente tem uma relação que é de grande nível de simbiose, né? Essas pessoas, elas estão se agarrando uma na outra para sobreviver, né? Não é saudável. É preciso que as pessoas caminhem lado a lado. Elas não conseguem preencher o vácuo uma da outra. Essas pessoas não vão conseguir se desenvolver emocionalmente, muito pelo contrário. Uma vai estar impedindo a outra de caminhar, né? A gente está falando aqui da jornada do florescimento. Então, muitas vezes isso acontece. Eu estou aqui, talvez eu esteja num relacionamento, mas eu avistei a estrada que leva para o florescimento. Olha só, a estrada tá lá. De repente eu enxerguei. Eu podia ir por ali, né? Acho que vai dar certo. Mas estou num relacionamento. O que acontece? Estou eu aqui querendo ir em direção da jornada do florescimento, que é o que nós estamos falando aqui, mas o meu parceiro, seja meu marido, minha esposa, sei lá o quê, ele tá tentando me levar, ó, por aqui. Por quê? Sei lá, ele quer ir por lá. Pra você tá fazendo sentido ir por aqui? Não. Não tá. Você já percebeu que a jornada do florescimento é por aqui. E aí, e agora, né? O que eu faço? Porque percebi que era por ali. Mas a pessoa tá me levando pra lá. Aí você fala, não, vamos tentar ir por aqui então, né? Talvez por aqui floresça também. Vai que, né? Aí você vai caminhando aqui, ó, pela outra estrada. Grama, pedregulho, terra, cactos, flor, nenhuma florzinha. Então o que eu tô querendo dizer? É que às vezes as pessoas que estão num relacionamento, mais uma pessoa, ela começa pelo amadurecimento, pelas vivências, pelo abrir de olhos, ela começa a entender os movimentos que ela precisa fazer de mudança para o seu próprio crescimento. Só que, às vezes, é o relacionamento que começou da maneira errada. Porque as pessoas ali, elas não estavam plenamente autônomas,
talvez existiu uma união baseada em dependência. E aí, nesse ponto aqui, existe um conflito. Porque chega uma hora que pode ser que uma pessoa comece a perceber que essa relação de dependência não é saudável. Entende? Quando a relação é de dependência, quer dizer que essas pessoas elas não têm raízes em si mesmas. O que não tem raiz não cresce, o que não cresce não floresce. Então, assim, o que a gente tem? A gente tem duas pessoas que talvez tenham se unido para tentar suprir essas suas faltas. Esse é um motivo errado, não é saudável para iniciar um relacionamento. E aí pode acontecer que eles cheguem nesse ponto aqui de conflito. E agora? Como é que eu vou em direção da minha mudança, do meu florescimento, do meu crescimento, se eu estabelecer essa relação de dependência com essa pessoa? Não tem como florescer, crescer e amadurecer estando numa relação de dependência. E aí, o que fazer aqui, né? Não sei, depende, né? Cada caso é um caso. Mas será que um relacionamento que começa pelo motivo errado, ele não pode mesmo assim se desenvolver e as duas pessoas acabarem conseguindo ir em direção de um amadurecimento, de uma evolução? Talvez, pode ser, né? Eu acho que cada caso é um caso. Mas é fato que, em alguns casos, não vai ter maneira de trilhar esse caminho sem que haja uma ruptura. Então, a gente entra na coisa das rupturas, né? Para que a gente consiga se desenvolver. Muitas vezes é preciso haver rupturas, mas também é preciso pensar que se esse relacionamento ele se estabeleceu assim pelos motivos errados, uma relação de dependência, ele não estava sendo bom para essa pessoa aqui. Talvez estivesse confortável. Talvez ela não esteja percebendo ainda que está sendo, na verdade, algo que a impede de crescer. Talvez você já tenha percebido. Então, é delicado e é algo para se analisar, né? Agora, voltando para o assunto da educação de filhos, educar filhos é como um constante treino de andar de bicicleta. A gente acaba percebendo, ao lidar com as crianças, com os jovens, que é sempre precisar em alguns momentos segurar a bicicleta e em alguns momentos soltar a bicicleta e deixar ele ir, porque ele vai conseguir se equilibrar. Mas vai chegar um momento em que vai ficar difícil para ele não vai conseguir mais se equilibrar na bicicleta. E aí você vai lá e segura de novo, e você auxilia. Mas, quando possível, você solta a bicicleta de novo e dá espaço para que esse indivíduo vá alcançando o equilíbrio e a autonomia, né? E que vá conseguindo se manter equilibrado por ele mesmo. Então é sempre um exercício de segurar a bicicleta, soltar a bicicleta, deixar ele ir, segura a bicicleta de novo, solta a bicicleta. Esse é o exercício da educação, né? Dessas pequenas pessoas que estão aqui se adaptando a tudo isso, né? É sempre isso. Dá um suporte, solta, dá um suporte, dá espaço, dá um suporte, deixa aí. E assim eles vão conseguindo se fortalecer enquanto pessoas que têm autoridade, né, que estão no controle dos seus territórios. Eu estou falando de todas essas coisas aqui também para que você pense em que tipo de criação você recebeu, né? Porque talvez não tenha sido uma criação que favoreceu esse equilíbrio, né? Essa capacidade de assumir a responsabilidade, de se tornar uma pessoa autônoma. Então é importante você perceber isso, porque agora você vai ter que fazer esse trabalho com você mesmo, né? E tá ok, e não é nenhum problema isso. Você é capaz de fazer isso por você. A verdade é que poucos lares conseguem ter essa visão madura da criação de filhos. Muitos pais vão pelo caminho que eles aprenderam com os pais deles, e é um caminho às vezes mais fácil de controle simples dos filhos, né? E não de preparar eles para que eles
sejam capazes de assumir bem as suas responsabilidades. Então, muita gente tem que fazer esse trabalho depois que cresceu. E que bom que a pessoa chega a perceber isso e fazer esse trabalho por si mesma, né?